Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. Já imaginou viver com sofisticação e segurança num condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, com vista para o mar e ao lado do melhor campo de golfe da América Latina? Atlântico Golf, simplesmente espetacular. Apartamentos com até 4 suítes, de 117 a 220 metros quadrados. Agende sua visita pelo WhatsApp 21 99 885 5067. 21 99 885 5067. E venha conhecer nosso empreendimento. Eu sou Raul Lima e espero você. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. Entrevistas com convidados especiais, assuntos ligados à advocacia, saúde, comunicação, empreendedorismo, psicologia, violência doméstica e muito mais. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta o melhor talk show sobre direito do Brasil. Está entrando no ar. Papo Legal com Cássia Amaral. E aí, muito boa tarde! Mais um programa Papo Legal com Cássia Amaral. E, como sempre, trazendo uma pessoa para nossa entrevista muito especial. Essa pessoa que eu convidei, a minha entrevistada de hoje, é uma psicóloga. O nome dela é Silvana Cruz, ela é palestrante, escritora e, por minha conta, eu vou falar que ela é uma realizadora de sonhos. Então, é uma palestrante que está sempre em eventos, promovendo eventos, e ela vem hoje falar aqui para a gente sobre bloqueios emocionais. Nós precisamos nos conhecer mais para a gente entender por que muitas coisas na nossa vida não acontecem. E hoje ela vem falar para a gente, explicar quais são as causas dos bloqueios, por que você tem bloqueios, por que você tem essa sensação de escassez, muitas vezes de rejeição, perfeccionismo, necessidade de aprovação das outras pessoas para você fazer alguma coisa. E eu estou falando isso para vocês, advogados, que ficam desanimados, que não têm um estímulo de começar na carreira, que a advocacia não é uma carreira para fracos, para covardes. É uma carreira que exige, além da competência técnica, muita força, entendeu? E hoje a psicóloga Silvana Cruz vai trazer um pouco para a gente entender o que a gente pode melhorar, por que acontece esses bloqueios emocionais. Silvana Cruz, por favor. Aê! Muito boa tarde! Prazer enorme estar aqui no meu programa, Papo Legal com Cássia Amaral. Quero chamar todos os meus seguidores aqui no Instagram para assistir. O nosso programa está ao vivo em todas as redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos também no Facebook, em todas as plataformas ao vivo, Instagram. Seja muito, muito bem-vinda. Ai, que graça, que linda. Obrigada por essa apresentação tão honrosa.
Maravilhosa, gratidão por esse convite, por estar fazendo parte desse seu programa. Tenho certeza que o meu coração chegou antes aqui, porque eu sempre penso que quando a gente entrega o nosso melhor, a gente entrega o nosso coração. Então, muito Sem obrigada dúvida. por estar levando conhecimento psicológico, tanto da minha experiência de vida, como profissional, como a minha vida ao longo dessa trajetória aí com família, o quanto que os bloqueios foram causados lá no ambiente familiar. E hoje eu vou estar Sim, trazendo um pouco dessa história e estou aqui feliz de estar participando com você. Estou ao vivo também no Instagram, divulgando o pessoal para ir lá pro. Tem o link lá nos stories que o YouTube da isso. Rádio Ponto e Vírgula está aqui. Eu já acionei o povo para poder participar também. Gratidão, Cássia. Muito bom. Não percam essa entrevista de hoje. Eu vou começar perguntando para a Silvana quem é Silvana Cruz. Fala para gente. Uau! Ai, que linda, Cássia. Você já me apresentou aí, sou uma psicóloga, mas sim, uma mulher muito realizadora de sonhos, porque eu entendi que eu vibro na frequência divina e quem vive nessa frequência realiza sonhos. E comecei a fazer uma trajetória como palestrante, fui fazendo livros. Hoje eu estou com 2 livros aqui, que eu vou falar de um desses capítulos, mas eu já Maravilha. tenho 2 e o terceiro vai ser na Bienal, que eu vou estar lançando o terceiro livro lá em São Paulo, dia 2. Então, eu me tornei uma escritora e promotora de eventos. Hoje eu faço eventos, como você já palestrou lá no evento do Próximo Nível. Vou fazer 1 ano de comemoração de eventos para palestrantes iniciantes. Então, Maravilha. tudo isso é transbordo na vida das pessoas através de conhecimento psicológico, tanto que eu já coloquei pessoas palestrando também, trazendo informação para que ajude outras vidas, né? Então, essa é um pouquinho da Sil, né? Uma pessoa que chega antes nos lugares, porque ela chega com o coração, ela chega com a mente. Então, tudo que eu realizei na minha vida até hoje, inclusive esses 10 eventos que eu estou realizando, foi porque meu coração chegou antes. Amém, amém. Sil, explica aqui para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, o que são bloqueios emocionais. Então, Cássia, hoje depois de ter atendido na pandemia, eu comecei em 2020 atendendo Sim. tanto os pacientes quanto psicólogos. E eu comecei a identificar que as pessoas não avançavam, não davam os primeiros passos em algumas questões, tanto profissionais, relacionamento, talvez na aprendizagem, eu fui identificando que eram bloqueios causados lá no passado. Então, inclusive, crise de ansiedade, eu identificava que não era por causa daquela preocupação excessiva do futuro, mas tinha ligação direta com o passado. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas as pessoas hoje, para que elas entendam o que é bloqueio, é algo que te paralisa a ponto de você não conseguir avançar na tua carreira, avançar nos seus relacionamentos, na aprendizagem, fica com uma mentalidade muito de escassez, porque você aprendeu isso dentro de um comportamento familiar, você via todo aquele processo ali de pessoas comentando sobre dívidas, comentando sobre a falta de dinheiro, a geladeira vazia, aquela redução o tempo todo de economizar para não faltar, e eu conto isso no meu livro, o quanto que a minha mãe tinha essa preocupação de usar pouco sabão em pó, o meu pai que reclamava que só tinha dívida e as pessoas não pagavam. Então, eu fui criada nesse ambiente e depois eu me vi repetindo esses padrões, repetindo comportamentos, até que eu fui vendo que aquilo poderia ser mudado a partir do momento que eu tivesse a consciência de que aquilo era comportamento aprendido e não necessariamente que eu precisava continuar naquela mentalidade. E foi aí que, nesses atendimentos também com os pacientes e com psicólogos, eu comecei a aplicar técnicas da TCC de identificar quais eram os traumas, quais eram os eventos traumáticos, quais foram aquelas situações, aquela cena que poderia estar causando hoje bloqueios. E aí eu fiz diversas sessões de desbloqueios, tá? Uma pessoa que sofreu um acidente, e hoje tem medo de dirigir, uma pessoa que sofreu um assalto.
Eu tive uma paciente, só para deixar bem claro que esse exemplo é maravilhoso. Eu tive uma paciente aos 55 anos, mais ou menos, e ela sofria com crise de ansiedade, com muito medo de morrer o tempo todo. A questão do Covid veio para aflorar, porque ela já tinha os sintomas da ansiedade, mas o Covid veio aumentar. E aí eu fui descobrindo, né, o que estava levando ela a ter esses pensamentos de medo de morrer. E aos 13 anos, ela estava brincando com uma corda e a corda enrolou no braço dela. Só que nisso ela desmaiou. Ela ficou com aquela sensação de que estava presa e desmaiou. E depois dali, ela sempre teve as mesmas sensações em momentos que vinha a sensação de se sentir presa. E aí eu fui identificar que aquela cena traumática estava levando ela a ter crise de ansiedade. Depois que nós voltamos na cena, que ela ressignificou, que ela entendeu que aquilo não era algo que realmente levaria ela à morte, porque senão ela teria morrido. Então ela passou por uma cena que foi sim algo traumático, mas para aquele momento, em que ela foi socorrida, as pessoas deram suporte, ela voltou, mas a sensação de morte permaneceu por muitos anos, porque ela só me encontrou. Uau! E quando ela identificou a cena, porque esse é um exemplo bem, bem claro de que quando você tem clareza do bloqueio que te causou, você volta, ressignifica, dá um sentido diferente para aquilo, e não com aquela sensação de que ela tinha criado na mente de que ia morrer a qualquer momento, e aí ela conseguiu se libertar desses traumas, e hoje ela já não tem crise de ansiedade mais. Nossa! Entendeu que aquela cena foi causadora de anos da vida dela, trazendo essa sensação de medo, de morte, de ansiedade, tendo coração disparado, falta de ar, tremores, que são alguns sintomas aí da ansiedade. Então, esse é um exemplo clássico que eu dou, porque a ansiedade não é só, porque a ansiedade é um dos bloqueios, então não é só, porque eu estou com preocupação no meu futuro, sim, se vai dar certo, se não vai, se eu vou conseguir, se eu não vou, tem, mas tem muito mais a ver com o passado, com traumas do passado. Entendi. Os bloqueios podem causar, pelo que você está falando, graves danos à vida de uma pessoa, não é, Sil? Sim, sim. Meu Deus. Então, quando a gente vai falar sobre os bloqueios, são diversos. Por exemplo, o que gerar a ponto de, né, ter problema com a vida é mais na questão mesmo de sensação de morte, crise de ansiedade, pode levar à depressão. Pessoas que sofreram rejeição, pessoas que sofreram maus tratos, sofreram, de repente, alguma injustiça, algo que, por exemplo, traição, o pai abandonou, viu o pai matando a mãe, algo que gerou muito impacto emocional, pode levar à depressão, e a gente sabe que a depressão, se ela não for tratada, a pessoa pode vir a óbito. Então, se você não cuidar daquilo que foi ali causado o bloqueio, pode vir a ter sensações como depressão, a ponto de levar a pessoa a ter, né, danos, prejuízos à própria vida. E o bloqueio são vários, tá, Cássia? A gente começa a falar, por exemplo, eu tenho várias aulas que eu dou, e aí tem tanto perfeccionismo, procrastinação, mentalidade de escassez, vitimismo. Tudo que atrapalha, não é? Problema com a aprendizagem, criatividade. Então, você vai vendo que tem várias áreas da nossa vida que são afetadas porque a gente tem esses bloqueios. E tem outros, né? Os pais ditadores têm bloqueios da sexualidade, alguém que sofreu abuso, alguém que, de repente, na infância, teve alguma situação ali dentro de casa, com familiar, ou que viu, né, cenas dos pais e que hoje tem certo, sabe, receio de não ter relações saudáveis. Então, tem muitas histórias que, quando a gente vai mesmo verificar, aquilo está impedindo a pessoa de avançar em alguma área da vida dela, tá? São diversas áreas, tanto financeira, né? A mentalidade também de escassez, ela não consegue prosperidade, porque teve muita escassez dentro do ambiente familiar, e aí hoje ela não se vê merecendo ter uma boa, né, um bom recurso.
E aí a gente vai descobrindo, né? Quando eu começo a atender, eu começo a buscar informações do passado para ver o que hoje está causando de bloqueios nessa pessoa. Então, Sil, pelo que eu entendi, esse bloqueio vem mais forte da família, que você nasce ali com aquela família, a sua educação, mas eu já tive uma situação de uma estagiária, um escritório que eu trabalhei há muitos anos, um escritório grande em São Paulo. E aí a estagiária, ela chegou a se formar, só que a chefe era tão rigorosa que a chefe chegou a falar para ela que ela não tinha condições de advogar, que ela estava mais para uma secretária. Olha, até hoje, essa moça que é assim, ela é super despachada, já trabalhou comigo, gosto dela de paixão. Se ela estiver ouvindo, ela vai saber que eu estou falando dela, minha querida, mas ela ficou com esse bloqueio. Já tem quase 10 anos e ela não conseguiu mais tirar a carteira da OAB. Então, assim, o que eu observo não é todo mundo, mas eu observo que determinadas pessoas, dependendo de quem falar, criticar, dar uma opinião, sem ter aquele jeito para falar com a pessoa, estraga a vida da pessoa. Eu acho isso muito sério. As pessoas devem ter um tato, um controle para falar com a outra, para criticar, para falar, olha, não está bom. O que você acha sobre isso? No trabalho, principalmente. Ó, você falou exatamente o que acontece muito. São pessoas que causam bloqueio em outras pessoas. Em outras. São palavras, né? Sim. Muitas vezes são frases que a pessoa não tem blindagem emocional para pensar o seguinte: quando a pessoa fala de mim, ela está falando muito mais dela do que de mim. Então, a desorganização que existe no outro, ele quer, de alguma forma, apontar para quem está próximo. E muitas vezes não vai ser pessoas de fora, vão ser pessoas muito próximas, como os pais, os professores, os chefes, os amigos, o cônjuge. Então, são pessoas muito queridas, muito admiradas até mesmo por essas pessoas. Então, a palavra tem um peso muito forte. Muito. Aquela pessoa tem um referencial, ela olha aquela pessoa e fala assim, essa pessoa está me dizendo isso porque é uma verdade. Então, ela acredita fielmente que aquela mensagem é para o bem dela, que ela vai ouvir aquilo porque é a razão que a outra pessoa tem sobre a vida dela. Então, muitas pessoas hoje estão presas a dores profundas porque ouviram algo de alguém, magoaram de alguém que era importante, tá? Que fazia diferença para aquela pessoa e ela validou. E aí, quando você valida a fala de alguém, aquilo entra dentro do seu peito como uma verdade, e para você desfazer esse emaranhado, você tem que passar por ajuda, talvez até de um terapeuta, para conseguir te mostrar que, olha, você é muito mais do que isso, você não precisa dessa aprovação para continuar, para seguir, você tem que se desprender da opinião do outro, que seja sua mãe, que seja o seu pai, eles vão querer sempre te proteger. E a proteção, muitas vezes, vai causar muita dor. Por quê? Porque você quer voar, você quer advogar, você quer fazer, mas o medo é que talvez outras te critiquem. Então, é melhor eu te prevenir. Talvez foi o caso dessa chefe. Eu estou vendo que você está errando, eu estou vendo que você não está indo bem, mas para te proteger do mundo, de outras pessoas, eu vou te proteger falando isso. Às vezes não foi na má intenção de que ela participasse e não continuasse. Foi na intenção dela não fosse... Sabe aquela pessoa, ai, não quero ninguém zombando de você, por isso que eu estou te falando isso, não quero que as pessoas desfaçam de você.
Só que aquilo, eu tô aprendendo, eu posso errar, eu posso começar minha carreira como advogada, que, né, de repente ela ouvindo isso, mas eu não vou aprender tudo de uma hora para outra. Eu tenho um Claro, estágio, eu tenho processo, eu tenho que aceitar o meu momento. Então, a sua fala, que é o que eu ensino para os meus pacientes, eu tenho que ensinar sim, ele um repertório de dizer: eu entendo a sua posição, eu compreendo que você tem a sua, né, visão sobre isso, mas eu aceito o meu processo de aprender e continuar. E lá muito na bom. frente, quem sabe, eu posso mudar, mas por enquanto eu quero continuar. Então, a decisão, se as pessoas tiverem repertório de ser uma pessoa decidida, Muito ninguém bom. consegue colocar palavras negativas sobre a sua vida, que depois eu Uau, falo muito isso, bom. como que eu aciono os meus sonhos, mesmo com todo mundo falando não faz, não Não precisa, faz. não vai dar Não vai certo. dar certo. E Isso é eu tô loucura, tá aí. inventando moda, não é? É muito. Não, ninguém vai querer isso que você está fazendo, ninguém vai comprar isso que você está vendendo. Então, quando você se blinda emocionalmente, você só vai. E aí você tem que tapar os ouvidos. Hoje, a blindagem emocional é você não deixar palavras entrar no seu coração. É você saber verdadeiramente quem você é. É acionar a sua identidade, a sua raiz, a sua essência. E não deixar palavras negativas, palavras contrárias, sonhos interrompidos daquela pessoa, por ela não ter realizado, impedir que você realize os seus. Porque os Sem bloqueios dúvida. são delas. Os Dela. bloqueios são delas. Uau, muito Tem que bom, tomar muito Sil. cuidado. Nossa, eu acho que isso aí é sine qua non, falando assim, para os meus colegas entenderem bem. Nossa, se a gente não tiver, como é que você chama para o bloqueio não chegar até a gente? Que dica você dá? Como é que a gente pode se blindar? Dá algumas dicas para a gente. Cássia, maravilhosa a sua pergunta, porque hoje eu ensino através de live, de treinamento, de palestra, e eu falo diretamente até com os meus familiares, tá? Porque esse livro que eu fiz fala sobre histórias familiares, e eu tive que perdoar o tempo inteiro, tá? Até hoje eu tenho que liberar o perdão, porque são situações que, se eu não libero, aquilo me faz tanto mal, e aí a gente fica sem se falar, a gente fica, Sim, sabe, chateado. Então, eu aprendi na mesma hora que a palavra vem ou que alguém está me incomodando de alguma forma, eu já faço aquela limpeza na minha alma. Porque a decisão está comigo de querer ficar com aquilo, com aquele lixo do outro, ou eu esvaziar na mesma hora. Então, o processo de ressignificação que eu falo, de dar um sentido diferente, começa através do perdão. Se eu perdoo aquela cena, aquela situação, aquela fala, sabe? Aquela frase que impactou a minha mente, impactou profundamente os meus sentimentos, se eu já consigo ter a sensação, porque o perdão é uma sensação que eu sinto na minha alma. Não é só falar eu te perdoo, eu tenho que sentir isso. Então, quando eu consigo sentir verdadeiramente aquilo esvaziar o meu peito, eu consigo já me blindar de que aquilo não tem poder sobre a minha vida. E aí eu consigo seguir a minha vida em paz, eu consigo realizar os meus sonhos, porque eu já perdoei, eu durmo tranquila. Eu acordo e sim. falo, é isso, eu quero fazer mais isso, e eu já perdoei o outro. Então, se eu pudesse dar só uma dica, é perdoar na mesma hora. Na Entendi. mesma hora que te magoarem. Que aí você já se livra. É a blindagem mais perfeita que eu descobri para hoje Uau, fazer muito bom. comigo e ensinar para os meus pacientes. Nossa, muito bom. Isso é muito, muito importante, principalmente quando a gente começa a empreender. Sai da caixinha. Todo mundo quer criticar, ninguém ajuda, só quando você chega no topo. Até quando eu, por exemplo, comecei a fazer a faculdade, há muitos anos atrás, ninguém me dava apoio. Eu tinha amigas que falavam para mim: Cássia, por que você está escolhendo uma coisa tão difícil? Faz outra coisa. Isso é mais para homem.
Nossa, você não tem ideia do que eu ouvi. Mas eu fui lá e fiz, porque eu tenho uma ligação com o direito muito forte. Eu não consigo. Já passei por várias situações difíceis, já cheguei a fechar o meu escritório algumas vezes, porque eu não sabia gerir, porque eu só queria atuar no judiciário. O judiciário é lento, você não consegue receber logo. Então, assim, foi por amor. É aquela coisa, sabe? Quando a gente sente que não dá para fazer outra coisa, é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que você sente muito isso nos seus eventos, falando para palestrantes, animando os palestrantes, indo para o próximo nível. É uma coisa que é mais forte do que a gente. É como uma missão. Estou até arrepiada falando isso, mas eu sinto isso, eu não consigo me desvincular da área jurídica. A gente tem uma missão, sim. Eu vejo que você tem uma missão, isso deve borbulhar e ferver no seu coração. Te dou maior apoio, torço muito por você, eu sinto o que você sente e vai dar certo. E tudo isso, Sil, que você está falando aqui, é muito, muito mais importante do que as pessoas pensam. As pessoas, às vezes, até acham que fazer uma terapia porque ficou maluca. Não é. A terapia vale super. E quando você se conhece, você aprende a dizer não. As coisas acontecem para você. Você fica blindada por uma série de coisas, porque o outro não viveu o que você viveu. O outro não tem o conhecimento que você tem. Não é a vida do outro, até como o Luciano falou aqui quando a gente estava conversando, que a gente tem que viver a nossa vida. Deus deu uma vida para cada um. E a gente tem que explorar aquilo que a gente tem de melhor, sem dúvida. Temos uma missão nessa terra. A gente não está passando aqui à toa, não é verdade? Não. E eu, assim, as pessoas que não estão bem, eu fiquei muito triste com essa situação dessa minha estagiária, porque ela desistiu da advocacia por causa de uma conversa, de uma palavra. Foi terrível na vida dela. Eu indicaria ela ir para uma psicóloga e fazer uma terapia, porque a vida dela, 10 anos já se passaram, e ela é competente, ela vai conseguir. Falando mais em crenças limitantes, como é que uma pessoa, dá uma dica para a gente, como é que a gente descobre que tem uma crença limitante? Porque muitas pessoas não sabem que tem essa crença e que alguma coisa está impedindo que ela siga adiante e ela não tem clareza de que tem uma situaçãozinha ali que está atrapalhando ela. Como é que a gente descobre isso, Sil? Dá umas dicas aí para a gente. Então, eu vou contar um pouco da minha história que eu coloquei no livro e que são situações que repetiram na minha vida. Quando eu me dei conta, eu falei, uau, isso daqui aconteceu demais na minha casa, então eu estou repetindo o comportamento dos meus pais. E o meu pai, por ter falado muito a vida inteira que não tinha dinheiro, que as pessoas estavam devendo, às vezes eu ia na casa dos clientes para ele receber o dinheiro e ele falava, tá vendo? Não me atende. Eu estou aqui pela terceira vez vindo e eles não me pagam. Então eu vi aquilo se repetindo muitas vezes, fora os calotes que davam, né? Que ele tinha muito bolo de cheque sem fundo. E eu fui vendo que ele perdia muito, até uma Kombi ele perdeu. Porque o cara falou assim, deixa eu dar uma volta para testar a sua Kombi, para ver se está funcionando. O cara foi embora e nunca mais voltou. Meu aí Deus! Eu vou contar, Me conta. Aí eu vou contar o que acontecia comigo.
Cássia, quando eu comecei a atender como psicóloga em 2020, eu comecei trabalho voluntário, trabalho gratuito, para ajudar as pessoas que estavam com crise, depressão, ansiedade. Então, eu falei, eu vou me dedicar a fazer trabalho voluntário. E eu comecei só a atender gratuitamente. Eu atendia 40 pacientes semanais gratuitamente, Uau! mais um grupo de 10. E aquilo estava muito desgastante. Eu falei, agora eu vou parar. Fiquei 8 meses assim. E quando eu comecei a cobrar R$ 50. E aí eu fui vendo que as pessoas, mesmo R$ 50, não pagavam. E eu queria continuar atendendo. E olha o meu comportamento. Eu comecei a fazer cursos online e eu vendia os meus cursos e as pessoas não pagavam. E aquilo foi se estendendo, as pessoas faziam treinamento Uau! comigo, falava que ia pagar depois, e tem pessoas me devendo até hoje. Aí eu fui vendo que era 10 mil, 20 mil, e era muito dinheiro indo e não voltando. Eu comecei a observar, eu falei, gente, tem algo estranho, porque eu quero sempre fazer o bem pelo próximo, ajudar as pessoas, mas eu não estou E não tendo está tendo o retorno. retorno, as pessoas não estão valorizando. E aí eu comecei a identificar que por muitos anos, quando eu vendia alguma coisa no trabalho, quando eu fazia algum tipo de entrega assim de vendas, eu sempre Sim, queria dar. Eu não queria nem vender. Você gostou? Então toma esse Victoria's Secret. Então, você gostou dessa bolsa? Então assim, quando a gente não tem abundância, a gente não tem uma mentalidade financeira educada pelos pais, só vê seus pais perdendo, reclamando, falando o tempo todo que as pessoas estão devendo ou que estão dando calote, aquilo aconteceu comigo por muitos anos. uau! Até ano passado, eu fazendo mentorias e as pessoas não valorizando o meu trabalho. Os meus eventos, por exemplo, quantas pessoas, vamos fazer, e eu não via retorno. Eu falo, gente, tem algo errado. Eu Caramba! comecei a escrever. E essa identificação de comportamento é algo que, quando você vê que está te incomodando, porque começou a me incomodar muito, eu falei, gente, isso só pode ser porque eu vi meus pais sempre ajudando, fazendo, entregando, pessoas pedindo cesta básica, pedindo botijão, pedindo tudo, e meus pais sempre dando, sempre dando. Era dinheiro emprestado para familiares que nunca devolveram, e acontece comigo, das pessoas me pedirem emprestado, não acontece mais, e não pagarem. Falei, gente, Nossa, Sil! para mim é normal, porque Entendi. eu vi isso a vida inteira. Aí, o que eu tive que fazer? Eu identifiquei que isso não era algo que estava me fazendo bem, comecei a Sim. ver que eu não vou repetir comportamentos, e aí agora, quando o paciente me pergunta o valor, eu falo o valor e fico quieta. Isso E eu mesmo. espero ele tomar a decisão. Ele quer, eu paguei anos de faculdade, fiz vários treinamentos pós a faculdade, então eu paguei, eu investi para ter o conhecimento que eu tenho. Então hoje eu começo, não quer o atendimento? Ok, eu vou ficar tranquila, porque a minha parte eu já fiz, que foi estudar, e estou aqui pronta para lhe atender. Então eu comecei a tirar pessoas que queriam colocar valor na minha sessão. As pessoas falam assim, eu quero muito ser atendida por você, mas eu só posso pagar X. E esse X Ai, menos da metade do valor. Eu falava, gente, tem que mudar isso. Então, quando eu começo a dizer o não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. E aí eu comecei a mudar os meus hábitos que eu estava tendo, principalmente, aí eu vou contar a história da minha mãe. Minha mãe regulava o sabão em pó o tempo inteiro do lado da máquina de lavar. uau! E eu fazia isso na minha casa, depois de casada. Eu ficava ali botando um pingo de sabão em pó e aí não via sabão. Até que eu falei, gente, a minha mãe passou anos da minha vida assim, minimizando. Por quê? Porque podia faltar. Controlando, com medo de acabar. E aí eu me repetia isso. Eu falei, vou acabar com isso. Vou usar o sabão em pó suficiente para lavar e ver espuma. Então, quando você vê um lanche, por exemplo, você olha o lanche, está R$ 30. O outro que você, poxa, brilhou os olhos, está 35. Você fala, não, vou pegar o de 30, né? Não, você vai pegar aquele que você desejou, aquele que você quer muito, porque você não tem que ficar com a mentalidade de que o mais barato, porque senão você vai gastar muito. Que você não merece o melhor, né? Exato. Tá sempre ali controlando o dinheiro. Aí eu comecei a enfrentar os meus bloqueios, tá? E o enfrentamento foi a partir do momento que eu tive clareza. Eu identifiquei que eu estava tendo comportamento de escassez.
Beleza, então identifiquei, foi aprendido, mas eu estou agora desconstruindo aquele padrão comportamental, estou enfrentando, colocando mais sabão em pó, falando o valor da minha sessão, comprando o sanduíche que eu realmente quero. Por quê? Porque se eu não enfrentar, eu não mudo os meus hábitos. Eu não saio das minhas crenças limitantes. Nossa, Sil, caramba! E olha, desde que eu conheço você, eu não sou psicóloga, mas eu já tinha sentido um pouco isso que você está falando aqui. As pessoas, não sei porquê, não dão muito valor quando a gente se doa muito para ela gratuitamente. Parece que o seu valor some. É incrível como o ser humano é assim, né? Aquelas pessoas que estão sempre disponíveis, ajudando você, segurando verdadeiramente na sua mão, você simplesmente não dá muito valor para ela. Você acaba dando valor para aquele que é mais duro com você, que vai cobrar mais, aquele que é o bom, que ele cobra muito, ele não tem tempo quase, porque ele é muito ocupado. Não é assim que o ser humano age? Exato. Eu me vi nessa cena. Eu querendo ajudar todo mundo ao mesmo tempo, abraçar e falar, vem comigo, eu vou te ajudar. E, os primeiros palestrantes, eu pagava hotel, pagava passagem de avião, sabe? Para eles estarem comigo, fazendo parte daquele movimento que era desejo. Daquele seu sonho. E eu falei, não, agora respira, precisa mudar o seu comportamento. Hoje eu tenho clareza de que você quer muito ajudar, sim, mas você vai fazer dentro do seu limite, não deixando de falar sim para você, sabe? Hoje eu falo mais sim para mim. Hoje eu tenho mais tempo disponível, eu estudo, porém eu estou dizendo sim para mim. Tá certíssima. Parei de dizer sim só para o outro. Nossa, foi muito bom te ouvir. Isso aí, só assim, eu sinto que, infelizmente, a gente não pode agir assim com as pessoas, não é? Porque as pessoas não dão valor para a gente, nós precisamos sobreviver, todo mundo tem que ganhar dinheiro para sobreviver, para pagar os boletos, para pagar as contas e para ter liberdade. Dinheiro, para mim, é sinônimo de liberdade, porque com ele você tem escolhas. Sem o dinheiro você não tem. Você fica sempre abaixo de alguém e isso não é bom. Essa sua experiência trazida aqui para a gente foi maravilhosa, porque as pessoas vão acabar se tocando. Nossa, comigo também está acontecendo isso. E acontecia com a minha mãe, com meu pai. Por curiosidade, no que seu pai trabalhava, Sil? Meu pai trabalha até hoje com vidros, com colocação de boxe, de trabalho mesmo de casas, né? Ele faz tudo o interno de vidro, trabalha em obras também grande, como tem uma aqui, eu esqueci o nome, de colocar vidros em máquinas também. Entendi. Né? Aquelas máquinas grandes. Então, até hoje ele trabalha com isso. E a minha mãe, que ficava ali o tempo todo em casa, ela também tinha esse comportamento aí devido muito tempo, né? Com falta de recurso. Então, eu via que aquilo dela, até hoje, tá, Cássia? Eu vou te contar uma agora, só para finalizar, histórias de família, que tem pessoas que têm situações assim em casa. Por exemplo, tem algum presente que você dá para ela, de repente, se desfazer de outra coisa, né? Não conseguia. Então, você dá o novo e ainda tem apego àquilo que ainda é antigo, aquilo que está lá, que tá velho. Então, tem que ficar observando isso para ver se eu também acabava fazendo isso. Tinha uns, celular é né? Eu tô com o celular novo, mas eu ainda não desapeguei do outro totalmente. Falei, gente, mas por quê, né? A gente fica naquele apego do antigo, do que era. Não consegue doar para ninguém, não consegue, tá ali coladinho com você. Então, tem que observar o que hoje está te prendendo a esses comportamentos que você passou anos vivendo isso, né? E vendo pessoas ao seu redor fazendo isso.
É verdade, incrível que foi se repetindo com você. Gente, isso aí, ó, é para dar um insight na gente e ver, lembrar o que que a sua mãe falava para você, o seu pai, um chefe que pode ter bloqueado você e a sua vida não precisa ser igual do seu pai e da sua mãe. Os clientes vão pagar sim, você vai cobrar os honorários justos e se ele não tiver como, você vai falar para ele ir para a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública tem ótimos defensores. Ele só vai ter que chegar lá tipo 6 horas da manhã, mas aí é uma opção dele. Não reduzam os seus honorários. Você é merecedor, você estudou 5 anos, fez uma prova difícil da OAB, muitas vezes uma pós-graduação, pensa em fazer mestrado e, de repente, o seu cliente querer te falar que só pode pagar X, nem pensar. Pede a ele para ir para outro escritório, porque não tem como atender. Sil, me fala aqui, ó. Quais as dicas que você dariam? Você é uma realizadora de sonhos hoje. O que você faz para conseguir realizar os seus sonhos? Eu sei que já vem de dentro, que você já se vê no lugar. O que mais? Você reza muito? Fala da sua crença, junto com a psicologia. Sim. Bom, eu desde muito nova, tá, Cássia? Eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Então, eu falo que dos meus 15 anos, desde que eu tinha 15 anos, eu começava a, tipo, ter sonhos grandiosos. E eu lia livros, como foi o The Secret, né? Eu li muito nova esse livro, vi documentário. Eu coloquei isso muito em prática. Hoje, por exemplo, nesse meu celular tem o quadro dos sonhos e eu fico olhando e falo, Jesus, está acontecendo. Ai, meu Deus, aqui, inclusive aqui tem 6 meses que eu coloquei que eu faria o meu primeiro evento do próximo nível presencial em Portugal. Está aqui. Uau. Eu fiquei vendo isso por 6 meses. Então, antes eu não colocava visualmente. Hoje eu ficava só, tipo, eu quero fazer tal coisa. E parece não, gente, é muito real. Vai acontecendo situações que você vai encontrar com seu sonho lá na frente, que você nem estava esperando. Por exemplo, eu entrei em companhia aérea, mas aquilo foi um desejo no meu coração de 2 anos. Só que 20 anos antes, eu tinha desejo de conhecer Bora Bora, Austrália, Israel, Roma, todos os países que eu já visitei, eu já pensava lá 20 anos atrás, antes de entrar na companhia aérea. Claro que eu tive, né, como ter mais tranquilidade de viajar, mas, gente, teve gente que passou 20 anos dentro da empresa e que nunca fez uma viagem internacional. Então, não é o fato de você estar lá, é o fato de você vibrar para que você realize os seus sonhos. Então, eu sempre falo com as pessoas o seguinte, tem algo no peito, tem algo no nosso coração que é tão forte que eu sinto que é a centelha divina, né? A gente fala que é algo muito divino. Por quê? Porque as coisas, quando para ser realizada, elas vão fluindo. Vai acontecendo coisas, pessoas vão te encontrando, e aí você fala, é para realizar mesmo, tá tudo fluindo. Só que tem algumas situações dentro desse percurso que você vai encontrar pessoas que vão jogar balde de água fria, negativas, palavras contrárias, tudo que eu falei dos bloqueios vai acontecer quando você estiver no caminho de encontrar com os seus sonhos, tá? Eu passo muito por isso. Vai ter choro, vai ter pensamento de que não é possível realizar, de que é muito caro, não tem dinheiro suficiente para realizar o teu sonho, e que aquilo é só para o outro, e que essa minha vida aqui não vai ser para realizações, e aí eu começo a criar as minhas crenças de que é muito, é grande. Então, hoje eu consigo tirar isso de mim, sabe? De uma forma muito tranquila e falar assim, o limite do outro é do outro, o sonho que está dentro de mim, eu vou fortalecer. E às vezes tem pessoas que entram
no mesmo sonho, e aí começa a sonhar junto, e aí você fala, uau, tem pessoas que estão sonhando igual estar em Orlando, igual eu estava agora fazendo meu evento, eu tive palestrantes que queriam também participar. E eu falei, gente, então eu vou unir a quem quer participar de Uau, muitas dicas, Sil. encontrar pessoas que irão realizar com você os seus sonhos. Amém. E aí você vai... Sil, nosso programa está terminando e eu amei os seus esclarecimentos, as suas dicas, e espero que os nossos ouvintes e seguidores aproveitem tudo que você falou em prol de si próprio e me fala aqui onde as pessoas podem encontrar a Silvana Cruz para a gente encerrar. Bom, hoje eu atendo diretamente lá no Instagram, @psicóloga Silvana Cruz, porque é só me chamar no direct que eu já consigo falar com vocês. Ou se quiser participar de algum evento, tem lá no link da bio como palestrar, como fazer parte do meu clube de assinatura, tem tudo lá. É só fazer lá uma busca, @psicóloga Silvana Cruz. Ai, maravilha, aqui, querida. Prazer enorme em você estar aqui comigo. Tá bom? Gratidão. Que Deus te abençoe. Beijo. Beijo. Gratidão. Tchau, Beijo. tchau. Tudo de bom. Tchau, querida. Beijo. Até. Até. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.